residência médica do Hospital São Francisco, hoje com algumas dificuldades técnicas aí com a plataforma, mas estamos aqui para tocar a coisa adiante. Quero lembrar que essa ação ela tem vínculo com o Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco, chefiado pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi, e pela Residência Médica em Cirurgia Geral, pelo Dr. Rodrigo Faria. Nosso conflito de interesse aqui é com o aprendizado, e a gente vem fazendo desde o início da pandemia algumas possibilidades de discussão sobre temas relevantes à formação do cirurgião, com a grata presença dos acadêmicos de várias escolas e de alguns colegas que sempre nos auxiliam em temas vários, né? Sempre a gente trata sobre temas em cirurgia geral, trauma, cirurgia oncológica e cuidados paliativos. Hoje o tema em cirurgia geral é um tema comum e numa interface interessante, né, com a coloproctologia, de uma realidade vivida em vários contextos, no contexto da urgência e emergência, no contexto das cirurgias eletivas e na demanda, né, pela cirurgia geral e pela coloproctologia. E a gente vai hoje, né, dentro dessa, que é uma doença artificial bastante comum, né, no mundo inteiro, falar um pouquinho, né, nesse esquema que a gente primeiro traz os artigos comentados e conversados pelos residentes acadêmicos e no futuro, depois do nosso momento de discussão acadêmica, né, no final da nossa aula, a possibilidade de abrir ao comentário dos especialistas. Então, a gente vai começar agora com a aula da acadêmica Milena. Milena, você me escuta? Escuto sim, doutor Igor. Vamos lá? Vamos. Está compartilhando? Doutor Igor? Ainda não compartilhou, não. Não? E agora, compartilhou? Deu certo? Sim, deu certo. Deu. Então, boa noite a todos. Meu nome é Milena Freire. Eu sou acadêmica do 11º período da Faculdade de Medicina de Barbacena. E eu farei uma breve explanação do tema da aula de hoje, que é sobre hemorroida. Bom, a hemorroida é a dilatação varicosa das veias anorretais submucosas devido ao aumento da pressão venosa persistente no plexo hemorroidário. O plexo hemorroidário interno, ele é formado pela artéria retal superior e as veias drenadas. Em alguns casos, a artéria retal média também pode emitir ramos em direção ao terço inferior do reto. E o plexo hemorroidário interno, ele tem inervação visceral autônoma, o que vai levar o paciente a ter mais um desconforto anal do que propriamente a dor. Enquanto o plexo hemorroidário externo é formado pela artéria retal inferior, que é ramo da artéria pudenda interna, e suas veias vão drenar para as veias ilíacas internas e, consequentemente, para o sistema veia cava inferior. O plexo hemorroidário externo, por estar localizado abaixo da linha pectínea, tem inervação somática e é rico em fibras sensitivas de dor. Já em relação à fisiopatologia, existem várias hipóteses sobre a ocorrência das hemorroidas. A hipótese mais confiável é a teoria do deslizamento, em que as hemorroidas ocorrem devido à deterioração da fibra muscular de suporte do plexo hemorroidário ou devido à perda da elasticidade. Também estão relacionados à ocorrência de hemorroidas outros fatores, como fator genético, a idade, os hábitos alimentares, o tipo de trabalho, constipação, gravidez e qualquer outro distúrbio que impeça o retorno venoso, inclusive o próprio aumento da pressão intraabdominal. Nas imagens que estão mostradas são achados de hemorroidas. A imagem A é uma visão colonoscópica da região anorretal, onde é possível observar hemorroidas internas. Já na imagem B, é uma visão externa do ânus do mesmo paciente. Para a classificação, o ponto de referência é a linha pectinada ou denteada. As
As hemorroidas acima da linha denteada são hemorroidas internas e geralmente são recobertas por mucosa retal. Já as hemorroidas abaixo da linha denteada são hemorroidas externas e são envolvidas por epitélio escamoso. Se a hemorroida passar por cima e por baixo da linha denteada, será chamada de hemorroida mista. Além disso, as hemorroidas internas podem ser classificadas em 4 graus de acordo com o prolapso. A hemorroida grau 1 sangra, mas não há prolapso. Já nas hemorroidas grau 2, há prolapso, mas que será reduzido espontaneamente. Nas hemorroidas grau 3, há o prolapso, que necessita da redução manual. E enquanto nas hemorroidas grau 4, o prolapso é irredutível. Para fazer o diagnóstico, na anamnese, os sintomas mais comuns são o sangramento e o prolapso. O sangramento da hemorroida interna costuma ser vermelho vivo, devido às anastomoses arteriovenosas abundantes na região. E também pode ser acompanhado de anemia. Já o grau de prolapso vai nos orientar na escolha do tratamento. Como eu já disse, as hemorroidas internas sem complicação geralmente não causam dor, mas se tiver trombo, úlcera ou algum encarceramento, a dor será intensa. No exame físico, ao examinar o paciente, é importante fazer uma explicação detalhada sobre o exame e, a partir disso, fazer a inspeção, a palpação e o exame digital, que vão auxiliar no diagnóstico diferencial das hemorroidas com outras doenças, como doença de Crohn, fissura anal, ou se tem abscesso, ou se está trombosizada a hemorroida, ou se é uma lesão tumoral. Além disso, a colonoscopia vai ser indicada de acordo com a idade e o histórico familiar do câncer coloretal. Essas são as referências. Obrigado pela atenção. Quero agradecer a aula da Milena, excelente aula. É uma base interessante para a gente começar a discussão de hoje. Explica, né, na anatomia, nas situações envolvidas na fisiopatologia e outras condições mais, tudo aquilo que a gente costuma de encontrar nos serviços de urgência e emergência, nas situações com as quais a gente vivencia outros momentos, né? Assim, a boa das vezes, pacientes que têm uma realidade em que o exame físico passa por um toque retal e aí a gente percebe a hemorroida, os históricos, mitos e outras circunstâncias mais, e que certamente, né, dentro das doenças orificiais, entende-se inclusive o porquê que estão intimamente ligadas a uma atitude bem singela, assim, de um exame físico próprio, de um comprometimento e tratamento bem específico, possibilidades várias aí de se pensar em técnicas cirúrgicas, em contextos de segmento, de tratamento conservador, de abordagem na urgência, assim por diante, né? Bom, a gente dá continuidade, então, vamos para o primeiro artigo da noite, que a gente vai pegar o Paulo, que está de férias, como eu, e que está aqui conosco também. Me escuta aí, Paulo. Paulo. Opa, e aí, doutor Igor? Está ouvindo? Estou ouvindo. Vamos lá? Beleza, vamos ver se a tela vai compartilhar aí, que a gente estava com um problema mais cedo, não sei se ela está indo. Compartilhou. Compartilhou? Beleza. Bom, meu nome é Paulo, sou R2 de Cirurgia Geral no Hospital São Francisco, e vou falar hoje um capítulo de um livro do Gordon e Nivaton, que vai tratar sobre as hemorroidas. Então, como esse é um assunto que vai ser abordado, e já foi abordado, né, a parte introdutória de anatomia, de diagnóstico, de classificação, a gente vai dar uma pincelada em algumas outras coisas. Bom, esse livro, esse artigo, né, artigo não, né, esse livro, esse capítulo, ele traz um conceito um pouco diferente, que todo mundo sempre chama, né, de varizes hemorroidárias, que são, vêm de veias, né, e na verdade ele fala que as hemorroidas, elas são almofadas de tecido vascular, que tem no canal anal. Esse tecido vascular não tem músculo e, por isso, a gente não vai chamar esse tecido vascular de veia, mas sim de sinusoide. Além dessas estruturas vasculares, a gente tem um músculo liso, que é o músculo de trás, e o tecido conjuntivo
na submucosa. Os estudos eles demonstram que o sangramento hemorroidário ele é arterial e não é venoso. Então, é um sangue vermelho vivo, pH semelhante ao sangue arterial, o que justifica ser um sangramento sinusoidal e não venoso, né? Não são veias, segundo descrito, né, no livro. Acredita-se que o tecido hemorroidário ele vai contribuir para a continência anal, porque ele forma uma almofada esponjosa que amortece o canal anal e vai evitar danos ao mecanismo do esfíncter durante o ato defecatório. Esse tecido é um revestimento compressível, vai permitir, então, que o ânus ele feche completamente, e aí ele descreve as 3 almofadas principais, né, que ficam nas porções lateral esquerda, anterolateral direita e postlateral direita. Bom, na avaliação desses pacientes, a queixa mais comum que a gente vai ter doutor, estou com hemorroida. Isso, qualquer tipo de doença anal, ele vai queixar a hemorroida. Os sintomas mais associados, protusão da mucosa, dor, sangramento, sensação de evacuação incompleta, secreção da mucosa, dificuldade com a higiene ou deformidade. Exceto quando a hemorroida está trombosada ou com edema, ela não tem dor. Então, pode acontecer um sangramento indolor, principalmente nas hemorroidas internas. Ele é vermelho brilhante e associa muito com o ato evacuatório. O prolapso pode apresentar nesses pacientes como uma massa, uma sensação de evacuação incompleta ou somente a secreção mucosa. A gente sempre deve verificar com os pacientes se ele tem necessidade de reduzir manualmente, né, essas hemorroidas. O exame físico, então, é realizado com o paciente na posição prona, na mesa proctológica especial. No São Francisco, em específico, a gente não tem essa mesa, então a gente usa muito o decúbito lateral esquerdo modificado, que é a posição de Stins. A gente tem que examinar a pele ao redor do períneo, a genitália, toda aquela região, né, a pele. Durante o toque, a gente vai avaliar o tônus do esfíncter para excluir outros tipos de doença. A gente tem que ver se tem algum tipo de tumor palpável, algum abscesso, algum... Oi? Bom, geralmente as hemorroidas elas não são palpáveis, a não ser que elas sejam muito grandes ou trombosadas. Aí existe, a gente pode lançar a mão, né, do anoscópio, que é esse aparelho do lado. A anoscopia ela vai permitir a visualização, então, da pele, da anoderme e dos complexos hemorroidários internos. E existem 2 outros exames que a gente pode fazer, que é a protosigmoidoscopia rígida e a sigmoidoscopia flexível, para excluir outras doenças nessa parte proximal, né, ou distal do trato gastrointestinal. E se o paciente tiver mais de 40 anos e você não consegue observar que ele tem hemorroida durante o exame físico ou se ele tem algum outro tipo de sintoma, o autor ele aconselha fazer um enema baritado ou uma colonoscopia para identificar possíveis outras causas. A gente vê na prática que a gente vai pedir colonoscopia basicamente para todo mundo. Bom, para tratamento das hemorroidas, o princípio é que ele pode não ser operatório. É importante a gente identificar e corrigir as disfunções do trato gastrointestinal. Do que a gente usa mão como não operatório são modificações da dieta, medicamentos tópicos e as medidas, como os banhos de assento, para reduzir os sintomas. Com relação à mudança dietética, sempre, né, a gente vai, os pacientes que chegam na coloproctologia, mesmo se não for doença hemorroidária, isso é uma coisa que a gente sempre vai indicar. Uma dieta que vai ser rica em fibras, pelo menos de 20 a 30 gramas por dia, e uma ingestão de líquidos, né, uma quantidade mínima recomendada, porque o que a gente está procurando aqui é formar fezes mais macias, que são compressíveis, e o paciente vai ter uma facilidade maior de eliminar. Pacientes com diarreia também e hemorroida, a gente tem que preocupar com isso, porque a gente precisa tratar essa causa dessa diarreia, eventualmente, né, dar fibra para o paciente, dar um medicamento antidiarreico. De medicamentos tópicos ou outros tratamentos, a gente tem que o banho de assento, bidê, ou então imersão na banheira, é utilizado para aliviar a dor na região anal. Lembrando que esse tratamento ele tem que ser feito durante um período limitado, porque isso pode gerar algum tipo de irritação ou edema, que leva a coceira e aí piora os sintomas. Alguns pacientes preferem a utilização de compressa de gelo, e isso também é aceitável, contanto que, né, que reduza o sintoma. Existe o creme, né, pomada de hidrocortisona 1%, que pode reduzir os sintomas do prurido, que vem junto com a doença hemorroidária. E o artigo descreve sobre o uso de supositórios.
que apesar de lubrificar um pouco as fezes, após a inserção eles não vão ficar no canal anal, eles vão ficar no reto. Então ele vai ajudar muito pouco ou quase nada nos sintomas, no tratamento das hemorroidas. Bom, no tratamento mais invasivo, propriamente dito, a primeira opção que ele trata é a ligadura elástica, que é a colocação de um elástico apertado em torno do tecido que está em excesso. Isso vai restringir o suprimento sanguíneo. Aí, de 5 a 7 dias, esse tecido vai desprender, vai formar uma úlcera, que a cicatrização dessa úlcera vai fazer com que o tecido fixe ao músculo subjacente. Como é um procedimento relativamente simples, ele é seguro e eficaz, atualmente, nos Estados Unidos, é a técnica mais utilizada para hemorroidas internas de primeiro, segundo e terceiro grau. Aqui, desculpa, vou voltar aqui, ele mostra o anoscópio, mais todas as pinças e o aplicador da ligadura. E aqui ele mostra como funciona a técnica. E aí tem alguns tipos de aparelhos que você utiliza para poder fazer essa ligadura elástica. Bom, infrequentemente a gente vai ter complicações, menos de 2%, e pode ser tanto problemas transitórios como uma crise vasovagal, pessoa na hora, né, do procedimento, e você faz clinicamente o tratamento disso, até dor anal ou raramente uma sepse pélvica. Também pode acontecer hemorragia, geralmente 7 a 10 dias após o procedimento. Isso vai vir junto com a descamação daquele tecido, né, após a ligadura. Os resultados são excelentes. A princípio, 80% a 91% dos pacientes ficam satisfeitos, porém, somente 60% a 70% ficam completamente curados após uma sessão. A recorrência em 4 a 5 anos chega a 68%. Geralmente, você vai fazer ligaduras repetidas, e você vai resolver, e apenas 10% desses pacientes vão precisar de uma hemorroidectomia. Normalmente, 2 a 3 sessões de fazer a ligadura, né, usar essas bandagens elásticas, não resolverem, é melhor utilizar já o tratamento cirúrgico excisional, a hemorroidectomia. Um outro tipo de tratamento que ele aborda é a fotocoagulação, utilizando esse aparelho que está aí à direita. A luz vai penetrar no tecido a nível da submucosa, vai realizar um calor ali, fazer inflamação, destruição e cicatrização no local. Essa luz é utilizada num período muito curto ali e o diâmetro é bem pequenininho. Então, você vai utilizando na base da hemorroida, né, na base das hemorroidas, vai fazendo esse tratamento. Geralmente, a área também vai ulcerar e vai deixar a cicatriz. Na base de cada hemorroida, você faz 3 a 4 aplicações e as complicações dessas técnicas são raras. Funciona melhor com hemorroidas mais simples, né, de primeiro ou segundo grau. A grande vantagem desse tratamento é que o desconforto ele só está na hora do tratamento, depois não tem mais nada. Ao contrário da bandagem, né, da ligadura elástica, que você pode ter um desconforto quando essa ligadura não foi feita corretamente. E a desvantagem do método é que o equipamento é caro. E é muito mais caro, né, do que os outros tratamentos e menos eficaz quando a hemorroida é mais volumosa. Então, nem sempre o paciente procura a gente no início do sintoma. Bom, o outro tratamento que ele diz que deve ser a escleroterapia, também visa causar cicatrização, vai fixar e encolher esse tecido hemorroidário. Ela oblitura a vascularidade das hemorroidas, vai fixar, então, a hemorroida na muscular própria, evitar o prolapso retal. Utilizado a solução esclerosante de 3 a 5 ml na submucosa, 1 centímetro ou mais acima da linha denteada, usando uma agulha especial. As complicações são relacionadas somente à técnica em si ou à colocação do medicamento no local errado. Existe também a crioterapia, raramente é utilizada, por meio de uma criosonda inserida no ânus, vai usar o óxido nitroso frio ou o nitrogênio líquido para congelar um feixe hemorroidário. A desvantagem é que você não tem uma capacidade de controlar a quantidade de destruição que vai ocorrer no local. Acontece uma descamação de tecido necrótico prolongada, o que gera um aumento da dor e descarga anal desagradável. Então, é um método muito pouco ou não utilizado mais. Bom, com relação às hemorroidas externas, quando ocorre trombose aguda, essa trombose ela começa com a trombose de uma hemorroida externa
Normalmente esse evento ele vem logo após um esforço. A pessoa fez algum esforço físico, muita força, levantar moças, pesado, essas coisas. O tecido ele vai então edemaciar, vai dar muita dor. Normalmente essa dor ela é descrita como queimação. Normalmente a história natural da trombose ela é uma massa anal abrupta e a dor que vai atingir um pico de 2 a 3 dias. Essa dor então vai diminuir, esse trombo vai dissolver de 2 a 4 semanas. Ocasionalmente pode ocorrer que essa pele que fica fininha, que recobre o trombo, ela vai expelir esse trombo, né? E vai ter um sangramento associado. Uma vez que as hemorroidas externas trombosadas são autolimitadas, o tratamento é o alívio da dor, prevenção de novas tromboses e de deixar marcas na pele. Então, sempre, né, como já foi de 2 a 4 semanas, o coágulo vai ser drenado espontaneamente e aí isso vai diminuir o desconforto. Após a resolução do quadro, a pele redundante permanecerá. Normalmente ela não é sintomática e não requer tratamento. Alguns pacientes estão queixados de alguma questão mais estética ou eventualmente algum desconforto. Aqui mostra uma técnica excisional, faz uma incisão dupla elipse e depois você faz o fechamento. Mas você pode deixar tanto aberto quanto fechado. Se o paciente chegar para você precocemente, né, se tiver daquela forma como estava anteriormente, o tratamento escolhido não é deixar a resolução espontânea de 2 a 4 semanas, mas tem que fazer a cirurgia, remove os coágulos e deixa uma ferida esteticamente mais agradável do que deixando a resolução espontânea. Bom, no que condiz a cirurgia, na hemorroidectomia em si, ela é indicada sempre que tiver hemorroide externa e interna combinada ou se for muito sintomático. Deve ser considerado quando as hemorroidas estão muito prolapsadas ou o paciente que ficar reintroduzindo essa hemorroida, quando ele não consegue melhorar após múltiplos tratamentos conservadores ou outros tratamentos, e quando tem outras patologias associadas que complicam, como úlcera, fístula, fissura, ou alguma marca extensa na pele. Para esse tratamento não é necessário o preparo intestinal. Aqui a gente vê ele descrevendo a técnica de Ferguson modificada, que o autor no artigo ele só cita ela. Você vai fazer uma dupla elipse, vai fazer a remoção total daquele tecido e o fechamento primário. A gente sabe que existem outras técnicas, ou que muitos cirurgiões preferem utilizar Milligan Morgan, deixar a ferida aberta, mas a base do tratamento é basicamente isso. Aqui, se tratando das complicações, a complicação mais importante que a gente tem é a retenção urinária, de 10 a 32% desses pacientes, e isso vai por uma descarga adrenérgica e desconforto naquela região, é que vai gerar essa retenção, e você vai ver que posteriormente o que mais vai complicar seriam as marcas na pele. Então é um tratamento relativamente muito bom. O título aqui ficou errado, mas na verdade esse aqui é o plano de tratamento do autor. Então, basicamente, quando a gente tem uma hemorroida sintomática interna que está sangrando, primeiramente vou tentar modificar a dieta desse paciente, tentar um suplemento de fibra. Se não resolveu, faz a ligadura elástica. Vai repetir essa ligadura se continua com esses sintomas ou se tem algum desconforto, né, com a ligadura realizada anteriormente. Se por acaso tiver muito desconforto, você pode fazer a fotocoagulação e aí, se não resolver, vai fazer a hemorroidectomia. Se por acaso for uma hemorroida externa sintomática ou uma hemorroida combinada, interna e externa, aí você vai partir para a hemorroidectomia com anestesia local ou regional. Aqui ele sempre cita a técnica de Ferguson modificada. Bom, os outros temas que traz no livro vão ser abordados posteriormente pelos colegas, então eu nem citei eles aqui. Obrigado. Quero agradecer o Paulo, uma aula excelente. A gente parte para o primeiro passo, né, de um consenso que tem que estar na cabeça de todos os residentes aí, porque a doença hemorroidária, ela infelizmente é tratada por muitos, né, e conduzida por poucos, né, assim. A gente sabe que hoje em dia os consensos e as propostas são bem específicos, bem assertivos,
as questões ainda que nós herdamos aí, né, de uma época em que a hemorroida ainda estava somente com o cirurgião geral e que ainda era uma doença a ser tratada nas urgências e emergências, trazem alguns impactos secundários às propostas corretas de tratamento. A gente sabe muito bem que, né, algumas situações são até difíceis de serem conduzidas com o paciente por causa dessa desinformação, né? Lembrar que assim, a dor é insuportável, o sangramento é de se assustar, né? E você, de uma hora para outra, propor ao paciente uma mudança de hábito alimentar, de um reconhecimento melhor assim, da dieta para melhora no bolo fecal, perder peso, enfim, várias situações com as quais carregam, né, assim, um antagonismo a todo o mito que se tem, né, de alguém que sempre pode falar, já operei de hemorroida, né, a hemorroida tem que ser operada, senão você vai ficar com essa tripa aí para fora o resto da vida, enfim. Bom, vamos começar então agora com os artigos e o segmento, como o Paulo disse, né, com as outras propostas, e depois a gente tenta conversar um pouquinho com os especialistas. Agora a gente vai ter uma aula com o Matheus Mouzinho. O Matheus, ele é R1 do Serviço de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco. Você me escuta aí, Matheus? Escuto sim, doutor Igor. Só compartilhar. Vamos lá. Obrigado. Deu certinho? Tudo ótimo. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Mouzinho, sou residente do primeiro ano de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco. Fiquei responsável pela apresentação desse artigo, cujo título é Uma nova classificação para a doença hemorroidária, a criação da sigla BPRST e sua aplicação na prática clínica. Bom, esse artigo é da revista de Coloproctologia desse ano, é um artigo bem recente. Bom, só para fazer uma introdução ao tema, com dados epidemiológicos, a doença hemorroidária é uma doença que afeta 4% da população, sendo que 50% das pessoas acima de 50 anos, em algum momento da vida, vão referir algum sintoma relacionado a essa doença hemorroidária. É uma doença que, apesar de benigna, tem vários impactos, impacto social, modificando o estilo de vida, o impacto econômico, afetando os sistemas de saúde, e o impacto também previdenciário, tempo de afastamento do trabalho e também na qualidade de trabalho que esse paciente possa oferecer. A classificação tradicional, essa classificação de 1980, que já foi apresentada pela Milena, é a classificação que enquadra as hemorroidas internas, vai fazer essa classificação de 1 a 4, e essa classificação leva em conta somente as hemorroidas internas e se essas hemorroidas apresentam prolapso ou não, sem demais especificações. Com o tempo foram surgindo novas técnicas cirúrgicas, técnicas essas que não utilizam incisão anodérmica, e foi sendo vista a necessidade de uma nova classificação para estadiar e individualizar o tratamento desses pacientes, abordando todos os sinais e sintomas, abordando as complicações de uma maneira mais completa e com um tratamento mais indicado. Então surgiu essa classificação BPRST, que cada letra, cada letra dessa sigla, corresponde a um sinal e sintoma. Então B seria de bleeding, de sangramento, então paciente sem sangramento, B1 com sangramento, P de prolapso, paciente sem prolapso, P1 paciente com prolapso leve, P2 com prolapso mais intenso. R se referindo à redução dessa hemorroida, R0 seria uma redução espontânea, R1 uma redução manual e R2 seria irredutível. O S seria marcas cutâneas, paciente que não tem marcas cutâneas, e o S1 com essa sintomatologia de marcas cutâneas, e o T se referindo à trombose. Pegando todos esses sinais e sintomas, ele fez um estagiamento em 3 estágios, estágio 1, 2 e 3, para classificar e individualizar o tratamento para cada estágio. Eu resumi na tabela. Então, no estágio 1, seria o paciente que apresentaria um sangramento, mas nenhum tipo de prolapso, sem prolapso ou componentes externos. O que quer dizer? Então, o paciente não tem prolapso, não tem nenhuma marca cutânea, não tem nenhum sinal de trombose. Esses pacientes podem ser manejados com tratamento clínico, tratamento esse que já foi abordado pelo Paulo, com medidas dietéticas, com aumento da ingesta de fibras, uma ingesta hídrica abundante, ou então mesmo um tratamento ambulatorial, escleroterapia, ligadura elástica, fotocoagulação, temas também já abordados.
No grau 2, esse paciente, além do sangramento, ele apresenta algum grau de prolapso. Esse prolapso, seja ele com uma redução espontânea ou manual. Então, pode-se tentar no grau 2 tratamento ambulatorial, como já foi falado no grau 1, ou tratamento cirúrgico, né, com as técnicas cirúrgicas não incisionais, né, como, por exemplo, anopexia com grampeamento, ablação por radiofrequência, técnicas cirúrgicas que vão ser abordadas nos próximos artigos também. E o grau 3 seria o paciente que apresentaria todos os sintomas anteriores, mas essa hemorroida ela seria R2, então seria uma hemorroida irredutível, e podendo apresentar ou não algum grau de trombose aguda. Nesses pacientes, o tratamento conservador não é indicado, né, e a melhor técnica seria o tratamento cirúrgico incisional, para as técnicas de Milligan-Morgan ou então por Ferguson, como também já foi falado. Bom, o artigo em si, ele é um estudo, foi feito um estudo observacional, né, um estudo retrospectivo, longitudinal, que analisou 149 prontuários entre março de 2011 e novembro de 2013. E o objetivo do artigo é o seguinte, você analisar essa classificação tradicional que nós temos, né, dessa hemorroida de 1 a 4, pegando só hemorroidas internas, com essa nova classificação BPRST, e a gente avaliar se de acordo com a classificação o tratamento está sendo adequado. Então, na primeira tabela, a gente vê aqui a análise da classificação tradicional. Então, as hemorroidas 1, 2, 3 e 4, e na coluna aqui da esquerda, os tipos de tratamento. Então, tratamento clínico, tratamento ambulatorial, as técnicas sem incisão anodérmica e as técnicas com incisão anodérmica. Foi visto que na classificação tradicional existia discrepâncias do grau da hemorroida com o tratamento realizado. Então, por exemplo, pacientes grau 1, ou seja, né, que deveriam, de acordo com a classificação, né, receberem somente tratamento ambulatorial, 35% dos pacientes apresentaram algum tipo de técnica cirúrgica, né? E também aconteceu o mesmo caso com hemorroidas mais avançadas, ou seja, pacientes no grau 3 recebendo também tratamento clínico. Então, foi visto que essa classificação tradicional apresentava discrepâncias. O mesmo não aconteceu quando foi analisado os pacientes com essa classificação nova, com essa classificação BPRST. Então, todos os pacientes no grau 1, em que o tratamento clínico é proposto, foi o que foi realizado. Então, os pacientes receberam só tratamento clínico, sem tratamentos cirúrgicos. No grau 2, que os pacientes podem receber tratamento clínico ou cirúrgico, eles receberam dessa forma, mesclando tratamentos clínicos e cirúrgicos. E no grau 3, todos foram submetidos a tratamentos cirúrgicos. Esses 4 pacientes que receberam tratamento clínico, no grau 3, foram pacientes que se recusaram a receber o tratamento cirúrgico e acabaram recebendo o tratamento clínico. Na próxima tabela, ele faz uma avaliação dessa sintomatologia que não é abordada na classificação tradicional, como as marcas cutâneas, o tipo de prolapso e a trombose hemorroidária. Foi vista uma associação entre a trombose hemorroidária aguda nos estágios iniciais da doença. Então, na classificação tradicional, né, hemorroidas leves, grau 1 e grau 2, foi visto que nesses pacientes, né, no grau 1, 52% apresentavam algum tipo de trombose hemorroidária, e no grau 2, 26%. E outra associação também com significância estatística foram essa sintomatologia relacionada às marcas cutâneas, nos estágios avançados da doença. Né, pacientes no grau 3 e no grau 4, né, no grau 3, 25% apresentavam essas marcas cutâneas, e no grau 4, 68% apresentavam essa sintomatologia. Então, foi levantado então, os benefícios dessa nova classificação. Essa classificação ela é capaz de contemplar hemorroidas externas e suas complicações, trombose, trombofibrite na classificação, o que a classificação tradicional só aborda hemorroidas internas e se possui prolapso ou não. E na classificação tradicional, mais um ponto, não avalia o tipo de prolapso, né? Não avalia se esse prolapso, por exemplo, é um prolapso circunferencial, pois o tipo de prolapso ele também interfere no tipo de tratamento que esse paciente vai receber. Por exemplo, prolapso circunferencial, o paciente pode precisar de mais de uma sessão de ligadura elástica para a propedêutica nesse tratamento, né? Essa classificação ela promove a avaliação mais holística da doença, então ela avalia todas, né, a sintomatologia e as suas complicações, e ela também promove um auxílio na tomada de decisão. Então, você pode propor novas formas de tratamento, como essas novas formas de sem incisão anodérmica, né, como a anopexia grampeada e radiofrequência. A conclusão do artigo foi a seguinte, que há associação extremamente significativa entre a classificação BPRST e o tratamento dotado, e não houve discrepâncias individuais ao avaliar cada estágio da doença, né?
houve sim discrepâncias entre o manejo preconizado na classificação tradicional e o tratamento adotado. Essa discrepância foi de 35% nos pacientes grau 1 de hemorroidas e 63% nos pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, então um número bem considerável. E na classificação BPRST foi mais preciso que a classificação tradicional e apresentou menos discrepância quanto ao tratamento adotado para os pacientes da amostra. Jogando para a prática clínica, né, um exemplo aqui de um caso clínico. Então, um homem de 67 anos procurou a UBS por início agudo de dor, sem melhora após 5 dias de analgésicos e banho de assento. Ao exame, ele não havia prolapso, mas uma grande hemorroida externa trombosada. Ele também relata um histórico de sangramento retal, previamente diagnosticado como hemorroidas internas. Bom, pela classificação que nós temos, a tradicional, o paciente não apresentava prolapso, então ele seria classificado como grau 1, né, um paciente sem indicação de tratamento cirúrgico. Mas a gente vê que pela classificação BPRST, esse paciente, por apresentar trombose, é um paciente grau 3, é um paciente que foi submetido a hemorroidectomia convencional pela técnica de Ferguson. Na imagem aqui, mostrando o pré-operatório desse paciente e o pós-operatório imediato. Então, finalizo com esse caso clínico que exemplifica bem essa nova classificação. Agradeço a todos pela atenção e estou disponível para qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado. Excelente aula. Acho que um artigo como esse traz muito para a gente poder pensar no contexto geral da proposta que a gente apresenta sobre hemorroida. Você vê uma mudança de classificação, né, uma medicina baseada em evidência, numa proposta que possa ofertar uma mudança de paradigma, né, de pensamento, de tratamento, de condução, oferece decisões mais assertivas num tema em que realmente, assim, como estava antes, parece que transitava num limbo aí, em que alguns pacientes, que é a razão final nossa, né, assim, que é o desassossego maior por portar a doença, ficava desguarnecido ou tinha outras condutas que iriam muito mais ao sabor da experiência de cada coloproctologista ou cirurgião. Eu já estou dizendo que assim, a minha ansiedade maior vai ser depois que essa estatística ela tiver números maiores em cima dessa nova classificação e que é muito mais assertiva, né, muito mais decisiva nessas situações que eram mais borderlines e como que isso vai ofertar melhores resultados. Quem sabe ano que vem, quando a gente começar a repetir os temas e a hemorroida voltar para a gente aí, né, a gente possa tratar disso aí com menos trombose. Bom, a gente caminha agora para mais um texto, que quem vai apresentar agora é o Caio. O Caio, ele é R2 do Hospital Regional de Betim, a chuva, e aí vai poder apresentar mais um artigo para a gente. Tudo bem, Caio? Boa noite a todos. A chuva deu uma trégua, então a internet está funcionando, a energia está tranquila aqui, então vai dar tudo certo. Tá certo. Vamos lá? Vamos sim. Eu vou apresentar o artigo sobre procedimento a laser em hemorroida com sutura, que é a apexia, o HELPEX. É um novo e efetivo procedimento para o tratamento da doença hemorroidária. O procedimento a laser para hemorroidas, o HELP, é utilizado para tratar hemorroidas de grau 2 e grau 3 em pacientes que não responderam às medidas conservadoras. O procedimento HELP envolve o fechamento guiado por Doppler dos ramos terminais das artérias hemorroidárias superiores por meio de um laser de diodo. A presença do prolapso é um fator que dificulta a realização do procedimento e compromete o sucesso clínico. O procedimento de laser de hemorroida com sutura apexia, HELPEX, foi desenvolvido para prolapso sintomático, adicionando a mucopexia ao procedimento HELP, considerando os dois principais fatores relacionados à doença hemorroidária, que é a deficiência vascular e o prolapso. Esse artigo trata-se de um estudo prospectivo em que foram incluídos 170 pacientes com hemorroida grau 3 e todos foram tratados
com o mesmo tratamento a laser. Então, foram 96 pacientes do sexo masculino e 74 pacientes do sexo feminino, média de idade de 49 anos. Pacientes muito sintomáticos ou com hemorroidas grau 4 foram tratados com hemorroidectomia excisional convencional, ou Milligan Morgan, ou Ferguson, pois eles não foram considerados aptos para o procedimento não excisional, procedimento a laser. Logo, não foram incluídos no estudo. A técnica operatória é uma tecnologia alemã, então o hospital recebe essa plataforma de laser digital, chama Leonardo, e nela primeiro coloca-se um proctoscópio, um anoscópio especial, que coloca um transdutor com Doppler, que vai identificar os vasos, e aí depois ele coloca uma caneta que vai disparar laser nesses vasos. E aí vai causar a obliteração dos vasos de acordo com as devidas localizações. Aqui tem um proctoscópio que ele é fenestrado, ele é próprio para a realização da sutura, que é a próxima etapa. Então, coloca-se o proctoscópio e vai se realizar uma sutura de forma que faça o lifting desses prolapsos, e pode ser de 3 a 6 suturas, né, conforme a necessidade de cada paciente. E os resultados deste estudo. Então, nenhum dos pacientes relatou dor ao terceira semana. Sangramento foi relatado por 3 pacientes, 1,7% só. Trombose pós-operatória foi observada em 2 pacientes. Todos os casos foram tratados de forma conservadora, então nenhuma destas complicações precisou de abordagem cirúrgica. Do total de pacientes do estudo, 12 pacientes necessitaram de tratamento adicional, então eles foram considerados falha terapêutica. Em 8 desses pacientes, uma única sessão de ligadura elástica foi necessária. Em 3 pacientes foram tratados com hemorroidectomia e um paciente foi necessário excisão de fragmento de pele juntamente com prolapso. A taxa geral de satisfação dos pacientes foi de 96,5%, 164 e 170 pacientes, e a taxa de sucesso foi de 93%, 158 em 170 pacientes. Discussão. A hemorroidectomia ela é considerada o padrão ouro, principalmente em pacientes com hemorroida grau 4. Então, o procedimento a laser não tem a mesma eficácia. Porém, a morbidade do tratamento convencional ela é muito alta, ela causa muita dor para o paciente, a cicatrização é demorada e essa dor, essa morbidade, essa dificuldade na recuperação do paciente, na verdade, é um fator que motiva a pesquisa, ela motiva a busca por novas modalidades terapêuticas na área. E o importante fator limitante deste estudo é a não existência de um grupo comparativo. Então, ele não compara uma nova modalidade terapêutica com outra. Ele apenas compara, ele apenas verifica, constata a satisfação dos pacientes e a eficácia do tratamento dele, mas ele não faz uma comparação. E o custo também, eu achei bem elevado. Então, o custo dos materiais necessários para cada procedimento é de 350 euros. E as principais vantagens desse procedimento não excisional, que é a redução, né, da dor no pós-operatório, ele é um procedimento com baixa recidiva e não compromete a função esfincteriana. Aqui a referência utilizada, que é hemorroida procedimento a laser, com suturopexia e para tratamento da doença hemorroidária. E a todos aí. Agradecer o Caio. Muitíssimo obrigado pela aula, Caio. E já vou te emendar na seguinte situação. O que você acha desse artigo, Caio? Assim, o que
que você acha que nessa proposta de técnica, número de pacientes, essa situação sendo enaltecida do grau de satisfação, o que você pensa desse artigo aí para sua formação como cirurgião? Então, em termos de metodologia, a metodologia do artigo ela é bastante falha. Ele próprio, na parte da discussão, ele vai dizendo as falhas, porque ele utilizou scores que não são validados, então ele não faz comparação de técnicas, ele sequer obteve aprovação pelo comitê de ética, porque são procedimentos que já são realizados naquele hospital. Então, ele foi... É meio que um artigo utilizado para justificar o autor. Parece que o autor ele pensa que esse procedimento ele é melhor e ele faz um artigo para justificar isso, entendeu? Ele não compara, a estatística dele é toda... Ela, assim, ela pende pro pensamento do autor, entendeu? A gente lê o artigo, a gente acha que realmente é melhor o tratamento com laser. Ele parece que ele vai convencendo a pessoa que o laser é a melhor solução para tratamento de hemorroida grau 3. É isso que eu penso do artigo. Exatamente. Eu acho que essa visão crítica, né, ela tem que fazer parte para você, de certa forma, dentro do contexto da formação, por alguns motivos. Primeiro, isso é um exemplo muito claro assim, de um conflito de interesse formal, de querer vender, né, um produto, uma ideia, uma situação dentro da realidade médica. É claro que assim, as circunstâncias todas se justificam, talvez tivesse que ter um N maior, um protocolo de pesquisa mais fidedigno às possibilidades de crítica, de comparação, mas assim, eu acho que o mais importante disso tudo é que vocês, formando-se agora, né, como cirurgiões, tenham esse apelo crítico ao que vai visitar a porta de vocês, né, que vai bater na porta de vocês, porque desde dessas técnicas em que você oferece um laser para o paciente, até outras situações, elas vão vir maquiadas desse jeito. Segunda questão, o fato de vocês irem, né, para tudo quanto é lado desse Brasil aí e para outros serviços, onde a prova prática hoje ela não prevê apenas, né, a questão de uma prática, de uma técnica cirúrgica, mas também de um pensamento crítico, de uma desenvoltura em saber interpretar um artigo, em saber conversar a respeito de uma temática polêmica, e diante disso tudo, né, nas circunstâncias em que envolvem as provas que vocês vão fazer e os perfis em que alguns lugares permitem a seleção desses futuros cirurgiões para um R4, um R5, o fato do tino científico, né, o fato de entender que cirurgia hoje não se faz apenas, né, com a prática diária, mas também com o senso crítico e a possibilidade de ofertar sempre assim, o melhor para o paciente, o melhor para a instituição e o melhor para o cirurgião sob todos os aspectos. Então, Caio, parabéns, excelente aula, um artigo que assim, né, vende um capeta desembrulhado para o padre, mas a gente tem que pensar aqui que o pensamento crítico, a proposta acadêmica, ela tem que discutir esses aspectos também, né? Bom. Muito obrigado. Ok. Daremos, então, seguimento. A aula seria do Rodrigo. O Rodrigo está com os compromissos da residência e a Débora que vai apresentar o tema de hoje. A Débora é R1 do Hospital Regional de Betim. Tá tudo certo aí, Débora? Tá tudo certo, sim, doutor Igor. Vamos lá? Vamos, sim. Tá dando aí para ver a tela? Não apareceu ainda não. Só um segundo que travou. Agora foi? Está carregando.
Ainda não veio, não, Débora. Débora, você quer tentar trocar a apresentação aí? A gente passa a Raíssa e você tenta colocar de novo a tela aí? Débora? Me escuta aí, Débora? Eu não te escuto. Você está sem áudio, inclusive. Vamos dar seguimento, porque hoje a plataforma está com alguns problemas de fato. A gente tem ainda mais um artigo da Raíssa, vamos fazer a opção por ele, depois a gente retoma na aula da Débora. Raíssa, ela é R1 do Hospital São Francisco, do Complexo Hospitalar São Francisco. Você me escuta, Raíssa? Sim, escuto sim, doutor Igor. Vamos lá? Sim. Vou compartilhar aqui. Boa noite, como o doutor Igor disse, meu nome é Raíssa, sou R1 do primeiro ano de cirurgia geral do Hospital São Francisco. Vou falar sobre o artigo Desarterização hemorroidária transanal, deshemorroidopexia com grampeador, no tratamento de hemorroidas internas, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Hemorroida como todo mundo já falou, né, é uma das doenças anorretais mais comuns, com prevalência estimada de 4,4% da população. A hemorroidectomia convencional, ela permanece ainda altamente eficaz no tratamento das doenças hemorroidais, porém, dor pós-operatória é uma complicação ainda bastante comum. Como alternativa, o artigo mostra a desarterização hemorroidária transanal e hemorroidopexia com grampeador. Vou falar então da técnica hemorroidopexia com grampeador. Essa técnica ela faz a ressecção circunferencial da mucosa e submucosa acima das hemorroidas, usando um dispositivo grampeador circular, resultando em hemorroidopexia. Como vantagem, a gente tem menos dor no pós-operatório, menor tempo de internação e maior satisfação do paciente. Como desvantagem, o artigo mostra risco significativamente maior de recorrência e necessidade de procedimentos adicionais. Vou mostrar um videozinho mostrando essa técnica bem rapidinho. Só o áudio que não foi. Continuando, a outra técnica que a gente tem, a hemorroidopexia com grampeador SH. É uma ressecção circunferencial da mucosa e da submucosa acima das hemorroidas. Peraí que travou. A outra técnica que a gente tem é a desarterização hemorroidária transanal, que é a THD, que essa técnica faz a identificação e ligadura das artérias hemorroidais com possível mucopexia para mucosa redundante, usando o protoscópio projetado sobre a orientação do transdutor Doppler. Essa técnica ela aborda o desequilíbrio no fluxo sanguíneo do plexo hemorroidário, reduzindo o influxo arterial, que posteriormente diminui o tamanho do plexo hemorroidal, levando ao encolhimento das hemorroidas. Como vantagem, a gente tem menos dor, menos complicações e menor taxa de recorrência. E também vou mostrar um vídeo dessa técnica.
Mostra a localização das artérias. Faz a substituição da ligação. Aí mostra o pós-operatório, o pré. Aí agora o artigo, ele compara, né, as duas técnicas, e a TH dela foi associada a scores de dor mais baixos do que a SH. A SH, ela envolve uma excisão cega da parede retal, enquanto a THD é um procedimento não excisional, por isso que eles acham o motivo, né, desse fato. A dor persistente no SH, ela pode ser devido à fixação, ele supõe devido à fixação do componente externo de hemorroidas, levando a tensão excessiva no anoderma, sensível resultando em dor anal persistente. Falha técnica, eles consideram persistência de recorrência de hemorroidas no pós-operatório. No TDAH foi 13% e no SH 6,9%. O grampeador circular, ele remove esse tecido prolapsado e a parede retal e oferece uma drástica resolução da doença hemorroidária em comparação com o TDAH. Por isso, então não envolve uma incisão de tecido. Em complicações, as taxas gerais de ambas não têm diferenças significativas. A principal complicação que a gente tem é a retenção urinária. De sangramento anal pós-operatório, SH foi de 31% e o THD de 18%. Em questão à falha técnica, 6% do THD e 3% do SH. Outras complicações, como estenose anal, obstrução e urgência fecal, foram encontradas apenas no SH. Em taxas de satisfação e readmissão foram semelhantes. Grau avançado de hemorroides pode ser responsável pela recorrência do THD, e o SH, ele parece apresentar uma alta taxa de recorrência a longo prazo, particularmente no caso das hemorroidas de grau 4. O custo do THD ele é menor em relação ao outro, devido aos aparelhos utilizados, que o THD mais caro, o SH mais caro. Como conclusão do artigo, então a gente tem que o THD, taxas de persistência e recorrência são maiores, as taxas de complicações, readmissão, permanência hospitalar, retorno ao trabalho e satisfação dos pacientes foram semelhantes. Hemorroidas de grau 4 foram o único preditor significativo para a persistência ou recorrência de hemorroidas depois de ambas as técnicas. Obrigada, boa noite. Quero agradecer a Raíssa a discussão do artigo e vou fazer para ela a mesma pergunta que fiz para o Caio, né? Que você entende, né, nesse aspecto de comparação com duas técnicas, com as
situações, né, de sucesso científico e fracasso científico. O que você tem a dizer para a gente desse artigo? Você ficou satisfeita, não ficou satisfeita? Sim, o artigo ele tem algumas falhas, né? Ele mostra a diferença das duas. E, assim, as duas técnicas são boas, mas tem o lado bom de cada uma, né? E os poréns, a questão da dor, né? Que eu vi que é uma coisa bem, assim, que eles levam em consideração. A questão do preço varia muito. Isso tem que individualizar, né? Para cada paciente. Mas é um artigo deixa bem claro, esclarece bastante. Principalmente... Agora tá bom. Oi, tá me ouvindo? Não, estamos escutando. Ah, sim. Eu acho principalmente que, né, numa diferença dos dois artigos, esse é um artigo que tem uma possibilidade de uma interlocução a tirar conclusões muito menos direcionadas que o outro, ainda que também vendo de uma técnica cirúrgica, né, apresentando melhoras em detrimento à outra, e essas melhoras assim pontuais e numa estatística bem pequena. Eu acho que é importante vocês verem como é que consegue ser sutil essa situação, mas eleva a discussão a outros critérios que eu acho que são muito mais importantes, né? Logo, entende-se que a situação no empenho da pesquisa, né, da técnica cirúrgica, da forma que o ensaio foi elaborado, né, tem muito mais seriedade do que sim. a gente, né, teve conversando com o artigo do Caio. Bom, agradecer a Raíssa, que também está de férias, como eu, e vamos para o último artigo da noite com Débora. Está me escutando aí, Débora? Estou escutando sim, doutor Igor. Vamos ver se agora vai dar certo. Tá, ok, obrigado. Agora foi? Sim, agora abriu. Então, meu artigo foi essa meta-análise em rede, que analisava ensaios clínicos randomizados comparando o procedimento para prolapso hemorroida, o Milligan-Morgan e a terapia de tecido, seleção de tecido, para fazer as cirurgias de hemorroida grau 3 e grau 4. A cirurgia ela é reservada para o grau 3 e 4, né? 1 e 2, geralmente, tratamento conservador. A hemorroidectomia de Milligan-Morgan é um método amplamente utilizado e já é um método bem conhecido. Já os outros dois métodos, o grampeador de seleção de tecido e o procedimento para prolapso e hemorroida, eles são menos utilizados, porém, eles parecem apresentar estadias hospitalares menores, menor uso de analgésico, menor complicações e a recuperação mais rápida. O objetivo do artigo foi fazer a meta-análise para informar qual seria o procedimento cirúrgico ideal para realizar a cirurgia de hemorroida grau 3 e 4. Essa tabela é mostrando como é que foram selecionados, né, os artigos, foram feitos pelas principais bases de dados, depois retiraram os artigos que estavam duplicados, retiraram os artigos que não correspondiam ao que eles queriam, porque usavam ali mais, porque tinham menos que 20 casos, até eles chegarem num número de 22 ensaios clínicos randomizados que foram utilizados para esse caso. Na discussão, foi mostrado que o TST pode reduzir significativamente a retenção urinária, a incontinência fecal anal e as taxas de estenose anal. E, assim, são as principais complicações do procedimento, né? Todas as análises mostraram uma boa convergência. Igual eu falei, as diretrizes mostram que para grau 1 e grau 2, o optado é o tratamento conservador. E nesses 22 estudos que foram pegos, todos estudaram os 3 procedimentos e analisaram as principais reações adversas, incluindo a retenção urinária, estenose anal, incontinência fecal e a taxa de recorrência. Atualmente, o MMH é utilizado como procedimento padrão, mas algumas diretrizes atuais e algumas meta-análises indicam
diferença entre o MMH e os outros procedimentos em termos de complicação e dor no pós-operatório. Um autor propôs que o grampeador PPH por volta da via retal mucosa, a ressecção circular das hemorroidas internas, ele teria menor complicações. Seria esse procedimento. Ele teria menor dor, menor tempo de internação, porque ele protege o tecido da almofada anal e a função do esfíncter anal. Enquanto o MMH remove e liga diretamente a lesão, tendo maior dano tecidual. O TST, ele ajusta a ressecção da mucosa hemorroidal de acordo com o tamanho e o número de nódulos, devido à ressecção indiscriminada do tecido anal, além de ser uma operação minimamente invasiva. Dessa forma, o TST parece ser o melhor procedimento em termos de reduzir todas aquelas complicações que eu falei. A retenção é considerada uma medida de desfecho importante, porque é uma das complicações mais comuns, é uma das que mais aumenta o custo da internação, o tempo da internação, e que causa também dor. Como eu falei, a MMH causa um trauma maior, tem a dor anal maior, e é provável que cause reflexo uretral e espasmo bacteriano, apresentando maior probabilidade de retenção urinária comparado com os outros. Algumas ações têm sido estudadas para poder reduzir essa retenção urinária. Uma delas é o uso do diclofenaco de sódio, que foi mostrado em um estudo que reduz bastante essa retenção urinária, e a radiação infravermelha também se mostrou eficaz. A incontinência fecal é uma complicação pós-operatória incomum, mas a manometria anorretal mostrou uma redução da pressão média de repouso e da pressão média de compressão em todos os grupos, mas só foi significativa nos que fizeram MMH. A estenose anal é uma complicação rara, mas a longo prazo é uma das complicações mais problemáticas, e nesse caso o TST parece ser melhor, porque remove seletivamente a mucosa retal. Então, a mucosa renal, a mucosa normal é preservada e previne essa estenose. Em 2013, uma meta-análise mostrou que o PPH mostra maior taxa de recorrência de prolapso do que a MMH, e uma taxa de reoperação, né, consequentemente. O acompanhamento inicial de um estudo pelo Amaturo mostrou que não tem grande recorrência do PPH. Porém, um outro estudo feito por 15 colaboradores, que acompanharam os pacientes por 3 anos, mostrou que a taxa de recorrência foi de 4,9% no grupo do PPH. Então, mostrou que a taxa de recorrência está relacionada à duração do acompanhamento. Além dessas complicações acima, também teve relatos de descarga, expansão anal pendente, marcas anais e outros eventos nos ensaios clínicos randomizados incluídos. Além disso, na primeira troca de curativo ou na primeira evacuação, independentemente dela acontecer 24 ou 48 horas pós-operatório, a dor foi maior no MMH do que no PPH e no TST. Isso porque a linha de grampo do TST e do PPH é localizada na mucosa retal, que possui os espaços nervos na linha dentada e preserva o tecido da almofada anal, igual eu já falei, e reduzindo bastante a dor no pós-operatório. Além disso, ao contrário da PPH, o TST não requer incisão no canal anal, e lá tem nervos sensoriais e a pele perianal, então dessa forma você também consegue reduzir a dor. O TST também tem pouco efeito nas veias, na circulação linfática, em torno da linha do grampo, então isso você consegue reduzir a incidência de edema e a infecção da linha de grampo, o que também reduz a dor. E, em compensação, as duas técnicas usando grampeador têm suas próprias complicações, que são mais raras, mas também acontecem, como a estenose anastomótica, sangramento da linha de grampo, fístula retovaginais, perfurações retais. E, além disso, um estudo mostrou que essas complicações não estão relacionadas com a experiência do cirurgião, mas, mesmo assim, eles se colocam que recomendam que sempre seja feita por um cirurgião experiente que tenha bastante conhecimento da técnica. Cariati e colaboradores mostrou que o tipo de grampeador afetou o resultado, mas isso não foi muito explorado nesse artigo. O ponto forte desse artigo é que, estatisticamente, o modelo fornece uma referência e uma análise de inconsistência mostrou que os dados são confiáveis. A limitação foi que tem uma escassez de pesquisa de boa qualidade, especialmente para TST. Outros eventos adversos, os 4 eventos adversos foram avaliados e não foram capazes de avaliar de forma
abrangente os 3 métodos cirúrgicos. Então, ele coloca que são necessários outros ensaios clínicos randomizados para poder determinar qual método cirúrgico vai atingir a melhor eficácia e segurança. Concluindo, assim, né, essa rede de meta-análise de COCO-TST pode reduzir significativamente a taxa de retenção urinária, incontinência fecal e estenose anal em comparação com os 2 outros métodos, e a PPH está relacionada a uma taxa de recorrência marcadamente alta. E é isso. Muito obrigada. Agradecer a Débora. Excelente apresentação. Eu acho que bom que até foi depois dos demais, né? Porque um estudo desse, com tantos dados, mostram, de certa maneira, assim, um apontamento de diversas pesquisas que ainda podem ser feitas e bons resultados a partir de evidências com bastante prudência, né? Você parte lá de um número X, aí você vai super selecionando os artigos, vai revendo os objetivos para esse tipo de revisão, vai definindo os interesses que possam estar amarrados, né, para que possam variantes e outras situações pesquisadas serem relacionadas e oferecer, antes de tudo, a chance de você poder pensar e participar, de certa forma, no seu dia a dia, né, com tantos dados de alguma coisa que vai entregar no resultado cirúrgico, ou vai entregar no resultado da condição clínica uma possibilidade melhor para o paciente, né? Bom, vamos continuar aqui agora. Eu gostaria de pedir a ajuda, né, para aqueles colegas que eventualmente estão aqui. Hoje, infelizmente, a nossa plataforma está apresentando algumas fragilidades. Eu não estou conseguindo ver quem está, né? Eu sei que o Diego está por aí. Acredito que devem ter outros colegas aí que possam se manifestar. É um tema que eu acho que é bastante interessante, porque nos últimos 10 anos, por exemplo, a discussão ela sempre foi muito proveitosa e a questão dessa interface que eu falei no início, né, assim, da hemorroida ser alguma coisa que todo mundo coloca a mão para poder operar e para poder tratar, eu acho que vale a pena agora os especialistas darem, né, um aval do que foi discutido hoje. Vamos lá? Me escutei, Diego? Epa, boa noite. Boa noite a todos aí. Primeiro, parabenizar aí as apresentações. Gostei muito que, além da parte técnica que foi falada também, a questão de também discutir os erros e acertos da metodologia dos artigos, que eu acho que são mais importantes, assim, para começar a ver as coisas com um ponto de vista mais crítico, né? Até porque alguns artigos, né, acabam sendo até quase que propaganda de laboratório, de fornecedor de material cirúrgico e tal. Né? Só lembrando o seguinte, né, chamando atenção, perdão, para Aldo Paulo, né, que hemorroida, gente, sangramento arterial. A hemorroida não vai ser uma varize, né? Na verdade, assim, as duas teorias que elas se juntam na fisiopatologia é do hiperfluxo do plexo hemorroidário interno, tô falando aqui de doença hemorroidária interna, não da externa, tá? Que a gente tem que pensar quase como se fossem duas entidades diferentes. Um hiperfluxo que vai acontecer ali pela artéria hemorroidária ou artéria retal superior, né? Lembrando que a artéria retal superior, ela geralmente ela se ramifica dando 2 ramos à direita e um à esquerda, né? Então é por isso que geralmente os pacientes, quando tem aquela hemorroida figura de livro, ele tem 2 mamilos à direita e um à esquerda, né? E por que esse hiperfluxo? Geralmente qualquer coisa que vai levar a um aumento da pressão intraabdominal, então constipação, esforço físico excessivo, etc. Além disso, então isso vai explicar por que ele tem sido aquele coxim de tecido conjuntivo cheio de pequenos vasos, cheio de sinusoides lá dentro, ele vai ficar maior, né? E aí ele vai começar a sofrer um descenso justamente devido ao esforço geralmente excessivo, né? Então ele fica o plexo hemorroidário, perdão, os coxins anais, eles ficam por um músculo que é o músculo de Treitz. Não é ângulo de Treitz, tá? É o mesmo nome, né? Só que é o músculo de Treitz. E esse músculo começa a sofrer um processo de degeneração. Então, esse coxim anal, ele cresce e começa a descer. Então, vai começar a sangrar, um prolapso redutível espontaneamente, depois manualmente, por último, ele vai ficar externo o tempo todo, né? Então, a doença hemorroidária grau 4, né? Uma coisa que vocês têm que ver é o seguinte,
pelo menos na prática aí, eu não sei com relação aos outros serviços, né? Mas, gente, a hemorroidectomia, assim, primeiro, é claro que as orientações de higiene são extremamente importantes de facilitar no pós-operatório também, né? Aquele paciente ele pode até chegar àquela doença hemorroidária grau 4, que você sabe que você vai operar aquilo ali, mas a gente sempre insiste na melhora dos hábitos dietéticos do paciente, a fim de que até torne o pós-operatório mais tranquilo também. Vamos pensar o seguinte, se vocês forem ver em qualquer livro, né, vai falar que a hemorroidectomia excisional, Milligan Morgan ou Ferguson, ou uma modificação. Pensar, gente, geralmente uma hemorroidectomia, uma cirurgia de hemorroida, você vai fazer 3 procedimentos no paciente, né? Então, até durante a residência, é muito comum do próprio residente coloprocto ele gerar uma alteração, uma modificação própria da técnica que melhor funciona para ele, né? Então, isso é uma coisa comum de acontecer. Então, se vai deixar a ferida aberta, a ferida fechada, semi-aberta, o que for, né, isso vai ser mais conveniente para cada cirurgião. Mas a hemorroidectomia excisional, ela resolve o problema em mais de 95% dos casos. É uma técnica extremamente resolutiva, é uma cirurgia muito simples de fazer e relativamente rápida. Claro que tem paciente que tem uma hemorroida que parece um repolho, né? Mas é uma cirurgia relativamente fácil de fazer. E aí você começa vendo a lista para resolver o problema. O THD, a criocauterização, eletrocoagulação, assim, termocoagulação, esclerose, um monte, né? O que isso quer dizer? É que tem alguma coisa errada com a cirurgia. Não a cirurgia em si, mas o pós-operatório. Quem já acompanha a pós-operatório de hemorroidectomia sabe que é extremamente incômodo, é muito doloroso, né? Assim, os pacientes ficam extremamente incomodados, né? Além de alguns riscos, embora muito pequenos, de sepse pélvica ou até mesmo de sangramentos ameaçadores à vida, como podem ocorrer, né? Então, todas essas técnicas, interessante que muitas delas são desenvolvidas na Itália, né? O PPH, o THD é de lá também e tal. Eles aparecem como uma alternativa, uma tentativa de transformar esse pós-operatório, que é, na maioria das vezes, muito incômodo para o paciente, numa coisa mais tranquila. A gente está na era da cirurgia minimamente invasiva. Então, por que não fazer um pós-operatório mais tranquilo para o paciente também, né? Claro que tudo tem a sua aplicação. Uma coisa que está perto de todo mundo, que é fácil de fazer em consultório, é a ligadura elástica. É claro que ela só vai ser usada para doença hemorroidária interna, porque inervação visceral, se for usada em algum plicoma, né, numa mamilo hemorroidária externa, o paciente vai morrer de dor, mas ela também é bem eficaz. E às vezes para aquele paciente mais resistente à cirurgia, a gente acaba ganhando tempo, né? E às vezes se resolve o sintoma dele. Às vezes após a ligadura, ele pode ficar com um pequeno prolapso hemorroidário, mas é coisa que ele nem percebe, né? Com relação a essas técnicas alternativas, nunca fiz criocauterização, nunca fiz injeção de nenhum agente esclerosante, nunca, né? PPH, aqui em Belo Horizonte, não pegou bem, porque o cirurgião que veio aqui pela primeira vez, isso foi no início dos anos 2000, ensinar a técnica para o pessoal aqui de BH, o paciente que ele fez o PPH teve um sangramento profuso depois da cirurgia, uma dor pélvica persistente, né? E acabou que aqui em BH é uma técnica que os colegas aí não utilizam com muita frequência. Mas uma que eu já fiz, né, e eu tive bons resultados, foi o THD, a desarterialização, a desarterialização transanal, né? E ela tem um propósito, quase que você vai seguir a fisiopatologia da doença. Porque que nem naquele vídeo que a Raíssa mostrou, você vai passar um ponto ali em algum ramo da artéria hemorroidária, da artéria retal superior, você vai descer essa sua linha de sutura até antes da linha pectínea, claro, para o paciente não sentir dor, e na hora que a gente vai amarrar
o nó, né? A gente vai levar aquele tecido para cima. Então, eu uso o Doppler para eu achar, então, o lugar onde que a artéria está. Beleza, tô agindo aonde? Estou agindo no hiperfluxo ali. E também, quando eu vou amarrar o nó, eu vou levar todo aquele tecido para cima. Então, eu estou fazendo uma hemorroidopexia. Eu estou fixando o tecido hemorroidário lá em cima, no lugar de onde era ele de direito, né? Então, a gente acaba agindo realmente na fisiopatologia da doença. Porém, o THD, ou o THD é o nome, é a marca, né? Mas todas as variantes da desarterialização, né, independente da marca, elas têm que ter sua indicação. O que você tem que saber? É que a hemorroidectomia excisional é uma técnica que todo cirurgião, eu acho que pode não ser coloprocto, mas tem que saber. Porque um dia pode entrar em contato com um paciente com hemorroida grau 4, que às vezes está no interior, é difícil de encaminhar para um colega, então tem que saber fazer, né? Mas essas técnicas alternativas, como o nome mesmo fala, é uma alternativa a um pós-operatório que ele vai ser bem desconfortável, na maioria das vezes, né? E outra coisa que vocês têm que pensar também, gente, que o mais importante é saber examinar bem o paciente. Não foram raras as vezes que eu recebi paciente no consultório com um colega encaminhou, o paciente está com doença hemorroidária. Na verdade, tinha um tumor de canal anal, um tumor de reto, né? Então, não ter medo de chegar, examinar o paciente, fazer inspeção estática, inspeção dinâmica, passar o endoscópio quando for possível, para ver o que está acontecendo ali. Porque se tiver algo de diferente, você já faz o diagnóstico antes da hora, tá? Lembre-se, gente, hemorroidectomia excisional, que eu falei, ela é a técnica ainda até hoje padrão ouro, a técnica eu acho que foi descrita há mais de 70 anos atrás. Tá? Ela ainda temos o problema do pós-operatório, né? Mas em situações bem indicadas, como por exemplo um paciente que tem só um componente interno prolapsado, ele não tem aquele excesso de pele no ânus, é quando então outras técnicas podem se valer, tipo o THD. A gente tem um outro problema também, que é a questão de custo, né? O THD, o pacote do THD, se o paciente for pagar ele separado, fica em torno de R$ 3.500, né? Mas se você pega um paciente que ele chega para você e fala, ele tem uma doença hemorroidária apropriada para essa técnica, e fala, doutor, quero sentir o mínimo de dor possível no pós-operatório, eu não posso parar de trabalhar por 5 dias, não tem jeito, poxa, então é um paciente que ele está bem indicado, uma vez que você explicar para ele a técnica, falar que ela não é tão eficaz quanto a hemorroidectomia convencional, mas que provavelmente vai garantir para ele um pós-operatório com menos incômodo e menos dor. Excelente. Eu acho que esse comentário pode fechar muito bem os temas, Diego. Quero saber se tem algum colega mais que queira comentar alguma coisa. Eu continuo aqui sem poder interagir com o pessoal, porque não está aparecendo o nome de ninguém. Alguma opinião mais? Alguma dúvida? Bom, entendo o silêncio, então, como o fim da nossa reunião, né? Diego, obrigado. Agradecer os residentes. Quero dizer que cada vez mais tem melhorado bastante o padrão, né, das aulas apresentadas, assim, as questões assertivas, porque a gente sabe muito bem que esse dever de entregar, né, um cirurgião capaz de analisar um artigo, de poder articular uma apresentação, né, é nosso. A gente já passou por isso em outros tempos em que, de repente, a gente não tinha isso. A pandemia vem trazer esse novo contexto e que todo mundo, né, tem vivido aí grandes congressos mundiais, até com muito mais gente presente, sem sair de casa. Eu acho que isso é uma coisa muito acessível para a gente, acessada agora, né? Ou seja, circunstâncias mais baratas e possibilidades da gente discutir com grandes pessoas, enfim, né? Se for pensar aqui, né, de todos os residentes, a gente deve ter gente aqui presente de vários centros, que se a gente tivesse essa aula lá no São Francisco, talvez metade das pessoas que estão aqui não poderiam estar lá frequentes, e aqui a gente, né, levando essa discussão de uma maneira muito positiva. Diego, obrigado. Os demais que estão aí
Parabéns a todo mundo. E a gente vai tocando para diante com essa proposta de educação continuada. Lembrando que mês que vem a gente tem o congresso da Liga Acadêmica, a gente já vai começar a soltar os vídeos logo. Lembrando que nós estamos meio ao Outubro Rosa, né? A nossa campanha para tratar e prevenir o câncer de mama, e que, né, a gente ainda tem, né, outros temas novos, aí, outras propostas em que a gente vai trabalhar com outros pontos de vista em que o cirurgião possa estar inserido em novas vertentes de trabalho, assim por diante. Nossa reunião é uma reunião da formação dos cirurgiões gerais da residência do Hospital São Francisco. Nós temos, né, toda semana, nesse mesmo horário, temas sobre cirurgia geral, trauma, cancerologia cirúrgica e cuidados paliativos. É uma reunião aberta, eu convido a todos a espalharem entre as faculdades, entre as residências, que quanto mais gente participando, para a gente melhor. As pessoas que queiram eventualmente apresentar os artigos, sejam bem-vindos, né? Os acadêmicos estão dando show de bola aí, com a possibilidade hoje de articular, né, temas importantes. E lembrar que tudo que a gente faz aqui cai em prova, né? As provas que estão chegando, a forma fácil de refrescar a memória, escutando, né, o colega às vezes falando uma coisa, esses tipos de informações novas, mais fresquinhas, aí, costumam ser os motivos de um pontinho que desempata. E aí a gente vai, com isso, né, tentando sedimentar a formação do cirurgião. Muitíssimo obrigado, boa noite a todos e até semana que vem. Até mais.